Sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública para tratarmos das avaliações e cumprimento de metas do relatório resumido da execução orçamentária referente ao primeiro e segundo bimestre do exercício 2025, bem como o relatório de gestão fiscal, o RGF, referente ao primeiro quadrimestre. Gostaria de saudar aqui a todos que estão presentes, se locomoveram, se deslocaram para estar conosco, né, mesmo sabendo da complexidade por conta do tempo, né, chuva, frio também. Tivemos várias quedas de energia. Espero que no decorrer dessa audiência nós não tenhamos nenhuma intercorrência. Agradeço a todos os servidores, secretários que aqui estão, né? Comigo aqui a apresentação, o Jussiel, que é o nosso contador do município, estará presente também com algumas falas. Destaco que o nosso intuito é tornar transparente, tornar público aquilo que é público. Então essa é a intenção da nossa audiência e que nós possamos ter um excelente trabalho. Sejam todos bem-vindos. Eu vou sentar aqui junto com o céu e nós temos a lista de presença. Junto com a lista de presença, nós temos também a apresentação dos slides impressa. Se alguém tiver com a dificuldade de estar visualizando na tela e querer ter contato ali físico, o Anderson está à disposição ali e vai passar esse material. Tá bom? Beleza. Pessoal, como é de conhecimento de todos que nos assistem também, gostaria de frisar que nós seguimos todos os protocolos referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gostaria de pedir autorização na lista de presença também, quando vocês forem confirmar a presença, que possam permitir essa autorização para que nós possamos transmitir a imagem de vocês. Tá bom? Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Jussiel, sou contador do município. Como o Giovanni mencionou, o objetivo de hoje é passar a situação da gestão fiscal do município, no primeiro quadrimestre. O embasamento legal é da LRF, né, no artigo 9º, parágrafo 4º. E também, assim, a gente demonstra aqui na audiência pressupostos dos princípios da Constituição, né, que é o princípio da publicidade, da eficiência. Tudo é demonstrado aqui também. E questão gerencial, que alguns não têm familiaridade, mas tem a ver com a contabilidade, que é demonstrar as informações e responsabilizar da responsabilidade a geração das informações. Passando agora, a gente vai falar um pouco das receitas. Antes da gente iniciar, tratando os números, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a audiência, né, que está sendo realizada,
Aqui no caso, nós estamos apresentando o primeiro quadrimestre. Nós, de acordo com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que apresentar o primeiro, segundo, terceiro quadrimestre. Primeiro quadrimestre, nós temos até o último dia do mês de maio para que possamos apresentar. No caso, é o que a gente está realizando. O segundo quadrimestre até setembro, 30 de setembro. E o terceiro quadrimestre, nós temos até fevereiro do exercício subsequente para que a gente possa estar apresentando. No nosso caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório de gestão fiscal, ele nos dá a opção de informar semestralmente ou quadrimestralmente. Tem algumas regras, municípios abaixo de 20 mil habitantes, e tem algumas regras. Em nosso caso, nós apresentamos quadrimestralmente. Como o Josiel já falou, tem a legislação que é aplicável. Eu gostaria de enfatizar o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente, um código de boas condutas. Nós vamos apresentar aqui as boas condutas das finanças públicas. Então, nós vamos adentrar nos números daqui a pouco. Vamos ser breves, vamos ser objetivos, para que também a apresentação, a discussão fique maçante, cansativa, tá bom? Ela compete às 3 esferas de governo: governo federal, governo estadual, governo municipal, bem como o Distrito Federal. Também os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e um conceito abrangente toda a administração pública, direta, indireta, incluindo fundos, fundações, autarquias e empresas estatais dependentes. A lógica da gestão fiscal responsável é iniciar com o planejamento, as peças de planejamento, que é discutida também através de audiências públicas, como o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Seguindo, então, mecanismos de compensação e correção, não de desvios, mas correções, que é natural que possa acontecer. Quando você inicia um projeto, orçamentário para um exercício, é normal que não ocorra 100% de acordo com o planejado. Cito como exemplo: nós planejamos que nós estaríamos aqui em uma audiência com a casa cheia, mas por intercorrência de uma chuva, por exemplo, não saiu como esperado. Mas nós temos aqui pessoas interessadas a participar. Então isso também acontece na administração pública. Nós estamos tomando providências para que cada vez mais tornamos o processo transparente, a administração pública transparente. Também seguimos regras, seguimos limites. Nós vamos apresentar os números daqui a pouco. Gasto com pessoal, índices institucionais de aplicação. Nós temos por obrigação, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicar 15%, pelo menos 15% do nosso orçamento na saúde, 25% na educação, além de outras regras, o gasto com pessoal, que a gente vai apresentar no decorrer dessa audiência. E é importante que nós tratamos esses índices para que nós possamos ter um equilíbrio fiscal, que é muito importante para que possamos ter mais recursos na saúde, na educação, no esporte, lazer, cultura, mobilização urbana, fomento ao comércio, entre outros, bem como investimentos que precisam ser feitos.
Tem alguns relatórios que é importante a gente destacar, que serão anexados aqui, já foram encaminhados, né, Judicial, para a comissão, aqui para essa Casa de Leis, já foi encaminhado o material, e dentro desses relatórios que são obrigatórios, de acordo com o artigo 55, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós apresentamos demonstrativo de despesa do pessoal, demonstrativo da dívida consolidada imobiliária, demonstrativo de concessões de garantias e contra-garantias, demonstrativos de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, disponibilidade de caixa, e como nós estamos tratando referente ao primeiro quadrimestre, né, nós apuramos todos os valores até 30/4, bem como o demonstrativo de rentas a pagar. Agora já podemos entrar nos números, né? Adentrando nos números, nós vamos tratar a priori das receitas, o comportamento, vamos analisar o comportamento das nossas receitas. Como eu havia mencionado, né, a gente vai informar as receitas agora. Estava prevista a receita de 118 milhões e a meta até o primeiro quadrimestre era 39.333.000. Como vocês veem no quadro. E o arrecadado foi 32.122.000. E teve uma insuficiência de arrecadação de 7 milhões, aproximadamente. Essa insuficiência de arrecadação, o próprio nome diz, né? Quando você prevê uma situação e ela não se concretiza. Se ela tivesse arrecadado mais, seria um excesso de arrecadação durante o primeiro quadrimestre. Aproveitando a fala, vale destacar que essa insuficiência de arrecadação, ela se dá basicamente no que diz respeito às fontes de recursos oriundas de convênios, né? Se a gente for analisar de forma individual por cada fonte de recursos, foi previsto para o exercício uma quantia referente a convênios, em uma quantia considerável, que vai sendo executada, vai sendo paga, o município arrecadará de acordo com o exercício, de acordo com os meses. Nós estamos discutindo aqui referente ao primeiro quadrimestre. Então, nesse primeiro quadrimestre, ainda não entrou, esse recurso ainda não ingressou na sua totalidade aos cofres do município de São José dos Quatro Marcos. Por isso, essa insuficiência. A gente vai destacar para que não haja más interpretações. De forma individual, nós vamos tratar as receitas agora. Isso, nesse quadro agora, as receitas próprias do município, né? Que são receitas referentes a tributos, taxas. Nós tivemos uma previsão do IPTU no primeiro quadrimestre de 465 mil. O arrecadado até agora foi 132 mil. E o previsto no orçamento total era 1.395.000. Também tivemos a previsão do imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda que é arrecadado dos prestadores de serviço. E quando o município adquire um bem, né, como foi passado em 2022 da Receita Federal, o governo federal passou esse recurso para o município, a gente está arrecadando também. Juntando os dois, a pessoa jurídica e a pessoa física, arrecadou até agora 1.115.000.
ele tinha uma previsão no orçamento total de 1.800.000, o previsto era 601.000, arrecadou 570. O ISS também, a previsão era 3 milhões, o previsto 1.059.500, arrecadou 1.200.000. Assim, o ISS arrecadou um valor a mais até do que estava previsto para o primeiro quadrimestre. Aí tiver a taxa também, a taxa que é um tributo, na verdade. A taxa tinha uma previsão de 2 milhões aproximadamente, no primeiro quadrimestre 677.000 e arrecadou 379.000. Até o momento não atingiu, né, que era previsto pelo menos pelo primeiro quadrimestre. Gostaria de fazer uma colaboração na sua fala e chamar um destaque aqui para as receitas tributárias do município, antes da gente entrar nas receitas federais. Por exemplo, é de conhecimento de grande parte dos contribuintes, dos servidores, que a campanha do IPTU, por exemplo, ela acontece entre junho e julho, né? Como nós já estamos trabalhando nessa campanha. Então, esses valores já arrecadados, ele está fora da campanha. Então, a nossa expectativa para o exercício é 1.395.000. Nós arrecadamos 132.000, porém, ainda não foi lançada a campanha. Então, o valor mais expressivo, né, do IPTU, por exemplo, ele se dará nesse segundo quadrimestre que já se iniciou, bem como, né, como a gente traz as receitas tributárias ali, também no que diz respeito à dívida ativa, nós estamos em um período de conciliação tributária. Nossa legislação municipal, ela permite que nós façamos 2 períodos de conciliação tributária, 2 períodos de 30 dias. Foi iniciado o processo de divulgação em abril. O primeiro período iniciou em 1º de maio e vai até 31 de maio. Ou seja, os valores também referentes à dívida ativa, diz respeito a essa renegociação dos tributos municipais, bem como as dívidas com o DAI, ele vai ter um aumento significativo, eu acredito, pelo que eu pude analisar, e vai ser apresentado com êxito referente ao segundo quadrimestre. Nós fomos surpreendidos com o ISS, o ITBI também é um valor que foi previsto para o exercício. O ITBI, que é o imposto que se dá a partir das vendas, das transferências, como o próprio nome diz, né, através das transferências de bens imóveis. Então, é um valor que a gente prevê, né? Não tem como a gente ser 100% preciso, mas nós estamos sendo surpreendidos com esses valores, né? Esperamos que até o findar desse exercício, que nós temos acompanhado, né, Josiel, essas receitas com um olhar bastante criterioso. Por quê? Porque influencia diretamente em todas as tomadas de decisões da gestão, seja concessão de reajustes salariais, como já foi discutido em outros momentos, né? Piso, como foi discutido investimentos. Então, esse acompanhamento que é feito pela equipe, ele tem sido bastante criterioso, com um olhar bastante rígido, eu posso dizer assim, né? Para que nós não possamos causar para o município um endividamento, né? Nós não possamos nos perder nessa situação fiscal. Podemos dar continuidade nas receitas. Nós falamos agora um pouco da Receita Federal, né? Nós temos a participação dos municípios, que são 50% do imposto de renda e do IPI. Essas receitas, elas são já
disponibilizadas, já tem receitas constitucionais, que pela análise do governo federal, ele percebeu que a maior parte da arrecadação ela fica no governo federal. E foi feito esse mecanismo de repassar 50% desses tributos para os municípios, né? E assim, a gente foi previsto na arrecadação em 2025 com esse fundo de participação dos municípios de 28 milhões e 800 mil. O previsto era 9 milhões e 600 e arrecadou 9 milhões e 493 mil. E também tem o ITR. A política do ITR funciona da seguinte forma: se o município ir atrás de arrecadação, arrecadar todas, questão de arrecadar o recurso mesmo, né, do ITR, o governo federal passa a totalidade para o município, que hoje também é do município. Antes era só 50%. E o previsto era 935 mil para o ano, e no primeiro quadrimestre 311, e arrecadou até agora, no primeiro quadrimestre, arrecadaram 48 mil. E ainda também tem essa campanha do ITR. Exatamente. Vale destacar que o prazo de declaração do ITR ainda está em aberto, e vai até setembro. Então, as principais arrecadações já vai se dar a partir de outubro, na verdade, né? Então, assim, destaque, né? Como você mesmo já colocou, hoje o município de São José dos Quatro Marcos, ele tem um convênio junto à Receita Federal. Nós trabalhamos para que nós conseguíssemos certificar os nossos fiscais. Eles são certificados, os dois fiscais tributos que nós temos, e 100% da receita do ITR permanece hoje no município. Até 2023 não era assim, mas conseguimos esse avanço. Os fiscais eles já estão na incumbência de fazer essa análise da malha fiscal desses produtores, desses proprietários de terra, dentro de declarações, e pelo que a gente tem acompanhado, eles têm feito muito bem esse trabalho e têm notificado, né, esses proprietários de terras que se atentem aos valores, né? Nós tivemos agora em abril a atualização do valor venal, já está publicado, né, no Diário Oficial, também já consta disponível no site do município. Os valores de terra foram atualizados. E, graças ao nosso bom Deus, nosso município ele é presenteado com a maioria vamos dizer que 95% dos solos do município ele é de aptidão boa, entendeu? É o valor máximo praticamente do valor venal máximo aplicado. Isso para nós, eu acredito que com todo o trabalho que está sendo feito, nós conseguimos até o final desse exercício alcançar um sucesso nessa arrecadação. Sim, nós estamos e vamos permanecer monitorando, fazendo destaque de acompanhamento para que nós possamos ser surpreendidos positivamente nessa receita do ITR também. Se a gente for olhar para o primeiro quadrimestre e até mesmo para o segundo quadrimestre, o valor é bastante irrisório, mas a partir de outubro vai ser considerado a maior arrecadação. Continuando a distribuição das receitas, né, constitucionais, passamos agora para as receitas que são transferidas do Estado para o município. Tinha uma previsão do ICMS de 16.950.000, até o primeiro quadrimestre era 5.650.000 e arrecadou 7 milhões. O IPVA era 3.270.000
O previsto era 1.090.000 e arrecadou 1.726.000. A CIG era 30.000 previsto. No primeiro quadrimestre estava previsto 10.166 e arrecadou 27.000. Aí nós temos ali também, por último, né, as deduções para os fundos do Fundeb, né, que estava previsto 9.623.000, era previsto no primeiro quadrimestre 3.207.000 e foi deduzido, como arrecadou alguns tributos, alguns impostos e arrecadou mais, né, transferência dos estados, do estado. Teve essa dedução de 3.655.000. Podemos destacar aqui que essas deduções elas são oriundas, né, dessas transferências constitucionais, seja do governo federal quanto do governo estadual. Nós podemos destacar aqui 20% do FPM, 20% do IDR, 20% do ICMS, TVA e a CID, né? Então, essas são as nossas receitas, né? Essas são a apresentação que diz respeito às nossas receitas. Dando continuidade, nós iremos tratar das despesas, das nossas despesas municipais. Eu gostaria de destacar aqui, a gente faz um comparativo do que foi arrecadado, né, com a receita, com o que foi despesa empenhada, liquidada e paga. E ao final nós apresentaremos uma diferença, né, para demonstrar que é compreensível a diferença entre a receita e a despesa empenhada. E antes mesmo da gente começar a apresentar, já gostaria de informá-los, né? O valor em janeiro ele passa a ser um valor bastante expressivo, né? Considerando que no mês de janeiro, ao iniciar-se o orçamento, né, do município para o exercício em discussão de 2025, nós empenhamos todos os contratos, ou seja, todos os empenhos que nós temos, todos os contratos que nós temos, nós empenhamos, porque nós temos os valores globais, então são os empenhos globais, seja de prestação de serviço, execução de obras, né, como nós temos vários contratos de pavimentação, já vem do ano anterior, nós mantemos esses contratos, prestação de serviço, nós temos valores globais já empenhados, não necessariamente que a gente paga de uma vez, ou liquida de uma vez, é empenhado, liquidado é de acordo com os serviços que vão sendo executados e apresentados nas notas fiscais, bem como também os custos fixos, né? Os nossos custos fixos que não são baixos, energia, telefone, toda a manutenção, né, dos serviços públicos, bem como combustíveis, manutenção de veículos, enfim, os empenhos que são estimativos também, a gente já empenha. Então, se a gente for analisar comparativo, já podemos entrar nos valores. Em janeiro, que arrecadou 7.850.000, nós empenhamos 17 milhões. Então, 10 milhões a mais, né, do que foi arrecadado, nós empenhamos. Por quê? Porque nós tínhamos o orçamento previsto para o exercício. Então, esses custos fixos que são estimados, bem como os valores globais, já foram empenhados na totalidade. E de acordo com o que for executando o exercício, conforme for passando os meses, a gente vai fazendo as liquidações e automaticamente os pagamentos, né? Sempre observando as nossas disponibilidades. Esses valores vocês vão notar e vai ser diminuindo. Vou dar continuidade aqui, nessa fala de despesa, tá? Então, fevereiro, nós arrecadamos 8.800.000, nós empenhamos 7.900.000, já notado a diferença,
nós liquidamos 6.400.000, constando uma diferença entre a receita e o empenhado de 879.000. Em março, nós arrecadamos 7.700.000, nós empenhamos 5 milhões e nós liquidamos 7 milhões, com a diferença de 2.257.000. Abril, nós arrecadamos 7.652.000, empenhamos 6.645.000 e liquidamos 7.200.000, uma diferença de 1 milhão. Gostaria de destacar aqui que quando a gente pega a nossa folha de pagamento bruta, ela já corresponde ali lógico, a gente está dentro dos índices constitucionais, a gente vai mostrar a seguir, mas a nossa folha já é em torno de 3,5 milhões, ou mais, na verdade 3.800.000. Então a gente tem que ter acompanhado também com bastante presteza essas informações. Então quando a gente vê aqui o valor liquidado no mês, a gente pode colocar que a maior parte desses empenhos no decorrer do exercício, mês como fevereiro, março, abril, a maioria desses valores que foram empenhados e considera-se um valor específico, então o valor de folha de pagamento, Como eu disse, os nossos custos fixos ali, é lógico, e no decorrer do exercício também vai acontecendo novos contratos, enfim, mas a maioria dos custos fixos estimados já são empenhados lá no mês de janeiro. Aqui a gente trouxe um gráfico, demonstrando aqueles números anteriores, A gente já pode avançar. E no que diz respeito ao equilíbrio orçamentário e financeiro das nossas contas públicas, de acordo com o artigo 9 e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a arrecadação prevista, arrecadado até abril, totalizou o montante, como o Josiel apresentou nas receitas, R$ 32.122.391,29. Nós tivemos despesas empenhadas até abril, R$ 37.227.791,85. Nós também consideramos aqui as transferências ao Poder Legislativo, o repasse do ODS, que até abril totalizou R$ 1.210.000. Somando então o total um déficit na execução orçamentária de R$ 6.377.400. Mais uma vez eu destaco, quando a gente diz respeito à execução orçamentária, nós estamos trabalhando uma previsão para o exercício. Nós estamos discutindo aqui o que foi realizado até o quadrimestre. Prefeitura Giovanni, a Prefeitura está devendo 6.377.000? Necessariamente não. Está empenhado, nós temos o empenho. Não significa que já foi liquidado e nós temos que pagar. De acordo com o que mensalmente, como eu disse anterior, com o que mensalmente vai ser executado, a gente vai efetuando ali os devidos pagamentos, enfim. Essa questão aqui do crédito no orçamentário, é bom mencionar ele, Quando é aprovada a LOA não está dando dinheiro, ela está dando autorização para gastar. Então, o município, durante aquele exercício, ele vai arrecadar. Então, essa questão dessa diferença até arrecadar e passar esse valor que é arrecadado, tem essa diferença aí. Então, é dessa forma que funciona. Dando continuidade ainda nas despesas, nós vamos representar aí as despesas a pagar até abril. Aí nós trouxemos as despesas processadas e as despesas
não processadas, que são despesas processadas, aquela despesa que já ocorreu o seu empenho prévio e já foi realizada a liquidação, ou seja, ou o material, o produto já foi entregue, ou o serviço já foi executado. Essa é uma despesa processada. Nós trouxemos o que veio de exercícios anteriores, que totaliza despesa a pagar processada de 2024, 48.912,25 centavos. Em 2025, a pagar processadas 781, um total em 30 do 4 de 830 mil reais, 830 mil reais, arredondado. No que diz respeito às despesas não processadas, de 2024, de exercícios anteriores, nós passamos com despesas não processadas R$ 2.776.000 reais. E eu gostaria de trazer um destaque para esse valor, que aparentemente é um valor expressivo, mas eu destaco que toda e qualquer despesa de um exercício para o outro, como nós vemos aqui, seja ela processada ou não processada, ela precisa de uma atenção. Eu não posso deixar uma despesa, um resto a pagar, se eu não tiver disponibilidade financeira. Então, esses valores aqui, eles passaram com as devidas disponibilidades. Tanto que nós já apuramos o superávit financeiro no terceiro quadrimestre, na apresentação, discussão do terceiro quadrimestre de 2024 já foi demonstrado. E a gente pega, por exemplo, os 2.700.000 ali, se dá basicamente em obras, investimento em obras de pavimentação asfáltica, que já passou empenhado e, por devido à chuva, o período, foi executada, mas ela já passou empenhada de 2024 e agora essas obras já estão sendo retomadas, já estão no andamento. Tá? Em 2025, de despesas a pagar não processadas, 13.658. E aqui eu destaco a questão dos empenhos estimativos globais, totalizando o valor de 16.435. Então, de forma geral, total, as despesas a pagar até 30 do 4 totaliza o valor de R$ 17.265.288,47. Partimos então para a disponibilidade financeira. Nós estávamos falando aqui de orçamento, o José falou sobre a disponibilização no orçamento, orçamentária não garante que nós tenhamos esse dinheiro em conta, mas agora nós vamos passar a falar sobre a disponibilidade financeira, o que realmente tinha em conta em 30 do 4, No dia 30 do 4, de recursos livres, os recursos próprios, conhecido como a fonte 500, recursos próprios do município, tinha um total de R$ 1.604.818,17. De recursos vinculados, seja na saúde, na educação, na assistência social, bem como os convênios de obras, de pavimentação, bem como outros convênios que nós temos em andamento, totalizou de R$ 18.437.969,13. Um saldo total de disponibilidade financeira de R$ 20.042.000. Certo? Se a gente for apurar, vou pegar o que a gente tinha em conta com o que nós tínhamos despesa a pagar, nós tínhamos um superávit financeiro. A gente está falando agora de valor monetário financeiro que estava em conta. Então, em 30 do 4, aproximadamente 2.900.000 disso
superávit financeiro. Isso eu estou falando de forma geral, em todas as fontes de recursos. Tá? A gente já apresenta de forma geral, mas no dia a dia a gente precisa acompanhar na sua individualidade. As fontes de recursos, que é saúde, é aplicado na saúde, com seus códigos de aplicação, com as suas especialidades, enfim. O que é educação? É educação, transporte escolar, PENAE, outros também. Salário de educação, enfim. O que é assistência social? Todos esses, saúde, educação, assistência social, tem os seus programas específicos. Então, cada programa desse específico tem a sua fonte de recurso específico e nós seguimos o que está previsto dentro da legalidade aqui. Tá? Agora é o gasto com a saúde. A Constituição, ela prevê que 15% tem que ser gasto com manutenção da saúde no município. O gasto, o que deveria ter gasto, no mínimo, desses 15%, era 3.197.900.000 aproximadamente, deveria ser gasto de um total de receita de 21.319.000. E só um minutinho pensando. E gastou 5.407.078, que representa 25,36%. Ou seja, gastou até 10% a mais, né, do que era previsto para ser gasto. Agora pode ir. Agora vamos ver a educação. Isso da educação era uma receita, o que foi arrecadada de receita foi 21.300.000, gastou 5.329.000, mas o que foi computado na educação para fins do cálculo da porcentagem do nível que deve ser gasto foi 4.761.600 aproximadamente, que dá 22,83%. Por que deu esse valor menor, né, do que os 5 milhões que efetivamente foi gasto? Porque a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, tem uma nova regra agora. Está diminuindo o valor que não foi gasto no Fundeb, no VAR e no VAAT, do percentual total. Se a gente descontar esses valores que não foi gasto normalmente, né, teria sido 30%, 30,15% da receita do município. Aí, essa questão aí, o pessoal do Fundeb acompanhar também essa questão da execução das receitas do Fundeb. Bom, dando sequência então, resta demonstrado que a saúde, né, aplicou acima, né, dos 10% acima, 10,36% acima do permitido autorizado, disposto pela lei, e a educação um pouquinho menos, né, 3 pontos, alguma coisa menos, né? Lógico, destacamos, né, como o Judiciário já apresentou, tem algumas regras, né, que o STN tem mudado e o município tem se atentado quanto a essa aplicação, né? A secretária de Educação está presente, né? Gostaria de também agradecer a presença de feito e está funcionando. E os demais, né, secretários que aqui não estavam no começo, bem como os vereadores, o presidente da Câmara, agradeço a presença também. Medidas estão sendo tomadas, né? Tem alguns investimentos, tem processo de licitação, tem algumas ações que estão sendo tomadas, né? Justamente esse é o intuito da audiência, a gente apresentar
né, o que está sendo discutido para que esses índices sejam cumpridos. Né? Então, tem medidas que já estão sendo tomadas e precisa de tempo. Né? O primeiro não aconteceu no primeiro quadrimestre, vai acontecer provavelmente no segundo e no terceiro, e quando a gente dá o exercício de 2025, esses índices provavelmente estarão sendo cumpridos na sua totalidade. Tá? Dando continuidade, ainda falando sobre a educação, né, nós temos a aplicação que a gente tem que obedecer no que diz respeito ao Fundeb. Né? A legislação do Fundeb. O Fundeb tem a legislação própria, né, que deve ser aplicada no mínimo 70%, né, com o magistério, e até 30% com os demais setores. Hoje, o município arrecadou, até 30 de abril, com o Fundeb, 5.900.000. Esse montante rendeu aproximadamente R$75.000, totalizando uma receita do Fundeb arrecadada de 5.980.000, certo? O que tivemos com despesa com o Fundeb? Nós, com a manutenção do Fundeb de 70%, diz respeito ao magistério, que nós temos por obrigação cumprir no mínimo 70%, gastamos em valores 4.560.000 e com 30, 102.726. Um total gasto, despesa gasta, isso no exercício, tá? 4.633. O que em percentual corresponde a 76,22% do valor do Fundeb. O valor que arrecadou, nós gastamos 76,22%. Isso no primeiro quadrimestre. Dando continuidade, então, no que diz respeito aos gastos com o pessoal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela também é bem pontual, ela é bem específica, e a gente precisa observar. Destaque que quando a gente vai fazer qualquer análise, qualquer parecer contábil que diz respeito a gasto com o pessoal, é avaliado o comportamento da receita corrente líquida, a despesa com o pessoal, né, no elemento 31 ali, nos últimos 12 meses. A gente não considera só o mês vigente, só o exercício vigente, ou como nós estamos tratando aqui, o quadrimestre só de janeiro até abril. Não, são os últimos 12 meses, porque nós precisamos analisar o comportamento da receita, bem como a aplicação, o gasto pessoal, porque uma vez que o direito foi concedido, dificilmente a gente tem como retomar. A receita, ela pode cair, ela oscila, ela pode subir, ela pode descer, mas uma vez que eu concedi um direito de tempo de serviço, enfim, tantos direitos que os servidores têm, eu concedi um RGA, por exemplo, uma vez que eu concedi, eu preciso cumprir ele, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela dispõe que nós podemos gastar o percentual máximo que o executivo pode gastar com o pessoal é de 54%, máximo, né? Que corresponde hoje, com a nossa receita corrente líquida, 48.600.000. O limite potencial, que é os 95% dos 54% previsto, corresponde a 51,30% em percentual e em valores 46.205.000. O limite de alerta, olha, o prefeito, o gestor vai conceder, vai chamar no concurso, vai conceder reajustes salariais, o limite de alerta é de 90% dos 54%.
que corresponde, na nossa realidade hoje, de 43 milhões e 700 mil. Com essa apuração, nos últimos 12 meses, né, de maio de 2024 até abril de 2025, nós gastamos R$ 39.671.145,07. Mais as despesas com serviços terceirizados. E o nosso Tribunal de Contas é considerado como gasto pessoal, porque ele está substituindo profissionais, né, terceirizados. Coisas assim como exemplo, a ProSaúde, as despesas com os operadores de máquinas, que são contratados através das redes, motoristas, encanadores do DAI, enfim, que totalizam um valor de R$ 1.678.000. Hoje, em percentual, o município está aplicando, em gasto com o pessoal 45,90%. Certo? Nós trazemos uma observação, voltando à observação, que as despesas de pessoal com terceirização, basicamente que eu já falei, o serviço de saúde, né, que no caso é o pronto atendimento, a terceirização com o serviço de encanador, operador de máquinas, motorista, nos últimos 12 meses, totalizou um valor de R$ 1.678.000. Assim sendo as despesas de gasto pessoal, R$ 41.349.000. Então, eu tinha colocado o do elemento 31 apenas, que é aqueles 39 milhões, certo? O total com o terceirizado dá 41 milhões e 350 aproximadamente. Dando continuidade, né, pode falar sobre o legislativo, né? Aqui é a despesa com o legislativo, como gasto pessoal. A receita corrente líquida é de 90 milhões, né, 68 mil. O limite máximo que pode ser gasto é de 6%, que poderia ser, no caso, 5.404.000 aproximadamente. Aí o limite prudencial é 5,70, que era, no caso, poderia atingir até 5.133.000. O limite de alerta é 5,40%, que daria 4.863.000. Todavia, o valor que foi gasto foi 1.875.000, que corresponde a 2,08% da receita corrente líquida. Dando continuidade, então, ainda nos relatórios, né? Como eu disse anteriormente, a gente apresentaria as despesas, receitas, os sítios constitucionais, bem como o relatório de dívidas, né? Contra garantias. E no que diz respeito, né, à dívida fundada do município, nós temos algumas dívidas de contribuições previdenciárias, né, juntamente com o INSS. O total anterior era de 1.859.000 com o INSS, tá? No exercício já foi pago 68.391, restando um saldo de 1.791.000. A dívida junto ao RPS, é um regime próprio de previdência, que no nosso caso é a Previquano. Eu tinha uma dívida anterior de R$ 828.900. Dentro desse ano já foi pago 101.835, restando um saldo de 724. Está? E esses valores, eles são corrigidos, né, anualmente. São cadastrados na dívida do município. Vamos dar uma pausa, ver se vai conseguir retomar a energia. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal,
estiver falando muito rápido, vocês podem levantar, acionar a mãozinha aí, se a gente puder já responder de imediato, senão a gente vai abrir espaço ao final para dúvida, questionamentos, caso tenha interesse, a gente pode responder também depois. Nós estamos abertos para transparecer aquilo que é de vocês, comigo. Tá. Só relatando aqui aos que nos assistem, através do nosso Instagram oficial, houve uma queda de energia. Já esperávamos talvez acontecer, e pelo menos umas 10 vezes antes da gente iniciar a nossa audiência, aconteceu umas quedas aqui. Dando continuidade, vamos aguardar o computador aí processar para a gente projetar, para que estão aqui poder acompanhar os números, tá? De acordo com o que a gente está apresentando. Esqueça o microfone de mesa aí, está funcionando, viu? Vamos na dívida fundada. Pessoal, retomando aqui, nós estamos transmitindo através do Instagram oficial da Prefeitura Municipal de São José dos Campos do Marte, você que nos assiste. Também estávamos transmitindo, através do YouTube, pelo canal oficial da Câmara Municipal, dessa Câmara, mas infelizmente com a queda de energia houve essa interrupção na transmissão através do YouTube. Nós seguimos então aos que aqui estão presentes e através do Instagram, tá bom? Dando continuidade então, nesse tratando da dívida fundada, como eu já vim dizendo, a nossa dívida com a RPPS era de 825 mil, nós já pagamos 101.800, nesse exercício, nesse primeiro quadrimestre, estando um saldo de 724 mil reais. E nós também temos uma dívida a longo prazo, que é um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Nós ainda não começamos a pagar a dívida, o valor principal da dívida, pelo período de carência que já é previsto através do contrato, mas essa dívida ela já é em torno de R$8.893.000. O prazo de carência são de 3 anos, Então esse empréstimo foi realizado em julho do ano passado. Nós estamos pagando mensalmente o valor referente aos juros apenas, vamos começar a pagar essa dívida principal a partir de 2027, enfim, o saldo anterior, da dívida do município era de 11.578.000, já pagou 170 mil esse ano, nesse primeiro quadrimestre. Nós temos um saldo total em dívida de R$11.408.000, tá? No que diz respeito, em um momento algum a gente citou aqui, mas no que diz respeito a esse empréstimo junto ao Banco do Brasil, já é de conhecimento da população, já é de conhecimento esse acompanhamento a respeito está sendo feito pela gestão referente às instalações da usina fotovoltaica.
A previsão era que se encerrasse até o mês de março deste ano. Tem apenas uma instalação que não foi concluída, que é justamente ali na sede da Secretaria de Obras. Mas a obra está em andamento, não está parado. Já começamos, né, a ver as compensações, né, junto às nossas contas. Nós pagamos em média R$250 mil de energia pública. Então já está começando a compensar. Essas usinas que estão funcionando já estão injetando nas nossas unidades consumidoras. Dando continuidade, quer falar sobre as sanções? Caso não seja atendido, né, essas restrições da LRF, o município pode sofrer algumas sanções, né, que fica suspensa: transferências voluntárias, obtenção de garantias, e fica vedada também suspensa a contratação de operação de crédito, excetuando para o fim de refinanciamento da dívida e redução de despesa com pessoal. Vai destacar também os repasses de convênios, né? Que se nós não tivermos cumprindo esses índices, se nós não tivermos com a nossa situação fiscal em ordem, né, nossos convênios eles acabam sendo travados, né? Vamos dizer assim, nós não conseguimos, se o município não tiver com todas as certidões, se não tiver frentes com todos os órgãos de fiscalização, enfim, o município acaba sendo travado na hora de receber os repasses. Talvez o gestor vai lá no deputado, no governo do estado, até mesmo no governo federal, pedir recurso, porém o município não está com uma situação em dias. Ele vai sofrer algumas sanções, que é o que a gente acabou de citar. A questão da transferência voluntárias, né? O pessoal dos administrados está familiarizado com o termo convênio, né? Mas a transferência voluntária é o próprio convênio, que são celebrados entre os municípios e o governo estadual e o governo federal. Bom, pessoal, em números, né, basicamente o que nós tínhamos para apresentar para vocês é isso. Eu gostaria, em nome do prefeito municipal, em nome da gestão, agradecer a presença de vocês que aqui estão, agradecer a você que nos assiste através das redes sociais, pelo Instagram, e dizer que está aberto. Caso tenham alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês. Caso a gente precisa explicar, queiram que volte algum slide, alguma apresentação, a gente está à disposição. Em nome do Departamento de Contabilidade, a gente está à disposição. Qualquer informação que a população queira saber, direcionar o ofício para a gente encaminha. Obrigado a todos. Caso também, você que nos assiste, queira fazer o seu questionamento, tem alguma dúvida, a nossa ouvidoria municipal ela está em pleno funcionamento, Nós temos um telefone de contato, temos e-mail, você pode acessar o site da Prefeitura Municipal, tem lá o link da ouvidoria, pode acessar, faça seu questionamento, com certeza a ouvidoria vai redirecionar ao departamento contábil. Qualquer dúvida, solicite, não se hesite em solicitar. Eu gosto também de frisar a população, aos contribuintes, aos servidores, não se prendam tão somente às informações que recebem através das redes sociais. Às vezes é disposto grupo de WhatsApp, várias informações, até
e-mails, né, contra a gestão, enfim. Esse é o momento da gente discutir. Esse é o canal que nós precisamos, nós expomos para que vocês apresentem suas ideias, para que vocês perguntem para a gestão o que nós estamos fazendo para cumprir essas metas. Então, diante de todo o exposto aqui, eu digo que a gestão está cumprindo. Posso afirmar com bastante certeza, Josiel, que a gestão tem cumprido o que está disposto na lei de responsabilidade fiscal. Isso é um pedido, né, do gestor, que nós nos atentamos a isso, e tenho a agradecer mesmo pela confiança, né, no nosso trabalho, no Josiel como o responsável por aquele departamento, o departamento contábil. Eu costumo dizer que é o coração da prefeitura, porque tudo passa ali, né? E nós estamos sempre à disposição, tá? Prefeito. Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar toda a nossa equipe da gestão, em nome do Giovanni, Josiel, do Grarão, cumprimento a todos os profissionais do departamento do funcionalismo público de 4 de março, e falar aqui, agradecer também aos vereadores que estavam presentes, Serginho, da Câmara, a vereadora Branca, estava aqui o Remilson também. E isso é gestão, isso é transparência, né, Miguel? Pessoal do Previpan, muitos aqui presentes aqui, secretárias. Eu sempre dei a liberdade pela transparência, pela honestidade. E desde o início, não só dessa nova gestão, da outra gestão, nós sempre deixou bem aberto para essa equipe. Faça o certo. Vamos transmitir no portal da transparência, vamos seguir, vamos pagar os fornecedores em dias, funcionários em dias, e vai ficar um marco histórico dessas duas gestões, a gestão que passamos aí e essa gestão nova agora com a vice-prefeita Luciana Tocha. Então eu só tenho que parabenizar a equipe nossa, de vocês, da contabilidade, do financeiro, a toda essa equipe que trabalha ali noturnamente, diariamente, muitas vezes até a noite. Librarão está ali, o Josiel vai embora até mais tarde, Giovanni também está ali, né? Muitas vezes a gente até sem almoçar, a Edmar, a secretária, a Rosângela, né? Passa o horário do almoço, para que a gente vai ver, 3 horas da tarde, a gente não almoçou ainda, né? Focado com a prefeitura, a gente chega ali às 7 horas da manhã, e muitas vezes ali fecha às 13 horas a prefeitura, e nós permanecemos lá, muitas vezes até 4 horas da tarde sem almoçar. Muitas vezes acontece isso aí. Então, nós estamos concorrendo também ao Diamante, se Deus quiser, junto com a parceria com o controle interno, com toda a nossa equipe de secretariados, está respondendo aí, né, a reivindicação do prefeito, né, para que possamos deixar bem claro, né, que nós somos bem transparentes. E tudo que acontece hoje, desde aluguel de prédio, tudo que você pensar que a prefeitura faz, está ali no portal da transparência. Tá? Acabamos agora uma reunião com vereadores, controle internos, né, jurídico, discutindo uma lei, outra, para a gente estar corrigindo algumas falhas. Se tiver falha, para corrigir, para que seja aprovado da maneira correta. Então, assim, hoje eu vejo assim, as pessoas que nas redes sociais, muito fake news, muitas pessoas devem verdades, né? E hoje a gente vê o plenário aqui, maioria aqui, quem está aqui hoje, quem deveria estar aqui hoje, que esparramando fake news, não está aqui hoje fazendo matéria, não está aqui hoje vendo o que está acontecendo, não está aqui hoje para perguntar, né, Antônio? Antônio do convênio está aqui, então nossa equipe está aqui para responder, né? É fácil hoje ficar atrás do celular e criticar a gestão, criticar o trabalho da gestão, de toda a equipe que vocês são, a nossa equipe de gestão. Mas ninguém vem no dia da audiência pública, vem aqui para ver, para
acompanhar, para perguntar, né, para dar opiniões também, né? A gente sente muito por isso. Hoje, no mundo político, eles pensam neles políticos lá, pessoas particulares deles. Né? Porque ele me deu um cargo para mim, porque ele tirou de um cargo, porque eu não fui beneficiado, eu vou ser contra essa gestão até o fim. Tá? Que pense assim, pode continuar pensando assim, mas essa gestão não pensa dessa forma. Tá? Então, assim, as pessoas, quando falam, elas respondem por si. Muitas vezes falam assim, até fiz um vídeo agora, fake news é crime. Tá? É crime. E não vem falar depois que o prefeito de 4 Marcos, os gestores do Brasil todo, quando entra com ação contra mal informação, muitas vezes as pessoas sabem da informação e inventam coisas depois vem falar que o prefeito está perseguindo. São coisas inventadas, infundadas, sem procurar a raiz da onde que dá certa informação. Muitas vezes os caras dizem, o prefeito comprou um carro de mais de 400 mil reais. Ele nem sabe o que ele está falando. Nem mais de 400 mil reais custou. O prefeito tirou o carro lá, o recurso para a nação para comprar. Ele nem sabe o que está falando. Isso é crime, é fake news. Tá? E nós vamos combater isso. Você pode ter certeza absoluta. Alguém que falar em rede social, em verdade, que não sabe da verdade, ficar esparramando fake news, tanto aquele que compartilha, tanto aquele que faz a matéria mal feita, né, e publica as coisas, está pensando que aqui vai ficar calado, não vai ficar calado, vai ser punido. Tá? Pessoas que transmitem fake news, mentira da gestão, vai ser punido, pode ter certeza absoluta, vai responder criminalmente lá no fórum, na delegacia, dessa forma. Porque na hora que está aqui, numa audiência pública, para discutir, para perguntar, para dialogar com a comissão, para dialogar com os secretariados, uma audiência pública dessa importante, ninguém está aqui. Né? Tem vereador que fica aí criticando, fazendo vídeo, mas não está aqui. Não está aqui nesse momento aqui. Entendeu? Mas para criticar, fazer vídeo, está aí na rua aí, todo momento. Certo? Mas na hora de estar aqui na sessão, nessa audiência pública, não está marcando presença. Tá? Então fiquem cientes que eu gostaria de parabenizar vocês a estar aqui hoje, tá? Nessa audiência pública que é muito importante, que onde discute aí o orçamento, o que foi feito, o que está sendo feito. Tá? Várias pessoas estão aqui, a maioria tudo aqui é funcionário público, só está vendo o botão ali que não é funcionário público, mas tem vereador, tem os vereadores que estão aqui presentes, esse sim representa, muitas vezes os outros não pôde vir, mas por outros motivos ou outro, mas não está aqui, tem uns que vêm e participam de coisa, aqueles que deveriam estar aqui mesmo, que criticam a gestão, que perseguem a gestão, não está aqui hoje para perguntar. Tá? Parabéns a todos e pode continuar o trabalho. É dessa forma que essa gestão vai trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado pela fala, obrigado pela confiança. Mais uma vez, né, eu gostaria de destacar que continuamos à disposição. Tá? Continuamos à disposição. Gostaria de aproveitar e chamar a atenção. Quem não assinou a lista de presença, né, o Anderson está com a prancheta ali com a lista de presença, não deixe de assinar, tá bom? Eu vi esse dia uma matéria, pessoas oportunistas contando mentira, falando que a gestão tem um site que está publicando pornografia, o site da prefeitura, e que a gestão nunca tomou uma providência. Essa pessoa sabe que nunca foi tomada providência, foi registrado o boletim de ocorrência na Polícia Civil, tá? Foi feito todo o que tinha que fazer, passamos para a Polícia Civil, e entrou um hacker no sistema, no computador da prefeitura, e onde dominou ali o Instagram, o Facebook, e aí essa rede social ela não pertence mais à prefeitura, foi aberta uma outra nova rede que está sendo divulgada todo o trabalho da prefeitura. Essa rede que está transmitindo isso aí não é o site, mas não é da prefeitura, o Instagram da prefeitura, né? Já foi decidido, foi pedido para tirar isso aí, está em investigação, foi registrado no boletim de ocorrência. Agora, o certo cidadão, né, que até pouco tempo estava com a gestão, só porque ele hoje não está com a gestão, fica contando inverdade e mentira aí nas redes sociais. E vão pagar por isso, tá? Vou pegar o boletim de ocorrência, vou registrar o boletim de ocorrência, que ele está publicando fake news, é mentira, tá? A gestão fez sim, tomou providência no momento certo,
quando o hacker entrou no computador da prefeitura, foi feito um boletim de ocorrência, né? Era até o Ricardo que trabalhava com a gente lá, a Rosângela que acompanhou também, a gestão acompanhou e foi registrado o boletim de ocorrência. A gestão fez e está fazendo, tá, para que isso não aconteça nas redes sociais da prefeitura. Obrigado. Obrigado, prefeito. E a você que nos assiste através das redes sociais, ajude, venha a compartilhar as verdades, né? Você que nos segue aí pelo Instagram da prefeitura, este é o oficial. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, né? Com todos os munícipes 4 Martins, e que nós possamos levar através das redes sociais do município oficial aquilo que a gestão tem colocado como boas práticas em nosso município. Obrigado a todos pela atenção, tá? Deus abençoe o retorno de vocês aos nossos trabalhos e continuamos à disposição. A Secretaria Municipal de Fazenda está à disposição, bem como os departamentos que compõem essa pasta. Também na oportunidade gostaria de agradecer a equipe da Facil, né, que também faz parte desse corpo técnico, né, da Secretaria de Fazenda, que nos dá um suporte necessário. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O pessoal do banco do Brasil. Obrigado.